Olá mais uma vez, pessoal. Como estão todos vocês? Espero que estejam bem. Quem fala aqui é Dasley. A ideia é estarmos aqui explorando objetos de conhecimento que estejam ligados direta ou indiretamente à área da matemática, só que agora do ensino superior. E nesta playlist, onde este vídeo aqui será o primeiro, a ideia é abordar sobre um dos módulos da matemática de ensino superior, mas que também está presente no ensino básico, onde já tive até a oportunidade de, ao fazer leituras de alguns livros do ensino básico, seja de ensino médio e até mesmo do ensino fundamental anos finais, já tive a oportunidade de contemplar este objeto de conhecimento lá no ensino básico. Porém, o foco dele, digamos assim, onde se dá o seu clímax, é justamente no ensino superior. Mas vocês vão ver que, na verdade, este módulo em particular, ele está muito presente, inclusive em provas de concursos públicos. Vemos que vira e volta, não só para cargos que estejam associados à área da matemática, mas até mesmo para outros cargos, né? E este módulo, de certo modo, ele está também presente, permeia estas provas aí de concursos públicos. Então, creio que este vídeo e os demais desta playlist não servirão somente aí para pessoas que estão cursando o ensino superior na área da matemática ou áreas afins, mas na verdade até para os concurseiros de plantão, né, que estejam aí no nosso canal. Como vocês sabem, também temos vídeos aqui onde estamos resolvendo algumas questões de algumas provas de concursos públicos. Inclusive segue aí nos cards a indicação de um destes vídeos. E o que é que acontece? Eu creio que esses vídeos aqui servirão, né, para além dos limites do ensino superior, certo, galera? Então, vamos dar início aí ao módulo de lógica matemática, ou muitos também podem conhecer aí este módulo como fundamentos da matemática. A ideia inicial deste primeiro vídeo é fazermos uma iniciação à lógica matemática. Então, veremos aqui os principais conceitos que estão relacionados nesta iniciação à lógica matemática. Então, este vídeo vai ser muito legal, principalmente para você que está aí assistindo e que, assim, nunca teve um contato direto, vamos dizer assim, com essa questão da lógica matemática. Então, ele vai ser um vídeo realmente de iniciação. Nós vamos ir lá para as raízes da lógica matemática e depois iremos aí explorar alguns conceitos chave, né, para que a gente possa, assim, dar continuidade e avançar nesse módulo. Beleza, galera? Então, quando nós falamos em lógica, e aqui eu tiro a palavra matemática e deixo apenas a palavra lógica. Quando nós falamos em lógica, digamos que nós temos aí dois significados principais. Na verdade, nós poderíamos aí ramificar para outros significados, mas eu quero destacar aqui dois deles. Um que, de uma forma genérica, diz respeito ao uso de raciocínio em alguma atividade. Então, vejam que este significado ele é bem genérico, né? O uso do raciocínio em alguma atividade. Qual é o melhor caminho? Será que esse caminho vai me conduzir a algo positivo? A algo negativo? Será que vai me conduzir
em algo que no final vai ser verdadeiro? Ou será que eu fazendo isso eu vou chegar em algo falso? E isso eu estou falando de um modo genérico mesmo, né? Em qualquer atividade aí humana. É você usar o raciocínio para que você possa ali resolver aquela situação problema, né? Inclusive essa questão da situação problema, nós temos aí que uma questão muito discutida hoje, né? A resolução de problemas. Então, a lógica, nós podemos enxergar ela como o uso de um raciocínio, né? Para poder resolver essas situações, problemas. E um segundo significado, que aí a gente começa a especificar mais a coisa, é quando a gente fala do estudo normativo, filosófico do raciocínio válido. Então, este segundo significado, percebam que ele é mais específico. Ele está falando de um estudo normativo. Em outras palavras, eu posso até dizer que é sinônimo de um estudo sequencial, uma sequência de fatos que, quando eu vou encaixando um após o outro, eu vou conseguindo relacioná-los de maneira que aquele primeiro ponto que eu parti, né, aquele primeiro fato que eu parti, ele vai me trazer como consequência o segundo. Há uma relação entre eles, né, de modo que se aquele primeiro realmente é verdade, então o segundo também vai ser, e assim sucessivamente. Ou também eu posso ter uma situação oposta. Eu posso ter que, se aquele primeiro fato ele é falso, então o segundo fato, consequência dele também vai ser. Então veja que aqui eu já estou falando de algo mais sistemático, algo mais filosófico, né? E o que é que acontece? Neste segundo sentido, essa questão do estudo normativo, filosófico, né, que vai ser justamente o nosso foco aqui, neste módulo de lógica matemática, nós vemos que as principais disciplinas, ou componentes curriculares, podemos assim dizer, que estão associados, né, estão associadas à lógica, são justamente, né, a filosofia, a matemática e a ciência da computação. Então, digamos que estas três aí, filosofia, matemática e ciência da computação, eu posso até dizer assim, são os carros-chefes, né, da lógica neste segundo significado, né, como um estudo normativo, um estudo sistemático de um raciocínio válido, né? Então, essas três aí elas vão trabalhar bastante. Nós vamos ver isso aqui no decorrer, não só deste vídeo, mas dos demais vídeos que estão por vir na playlist deste módulo de lógica matemática. Certo, galera? E o que é que acontece? Vale trazer aí também essa observação dentro da filosofia, mas que, de certo modo, está essa observação associada a esse segundo sentido do que significa a lógica, que a lógica é uma parte da filosofia que trata das formas de pensamento em geral. É você deduzir, é você induzir, é você apresentar uma hipótese, é você fazer uma inferência, né, das operações intelectuais que vão fazer chegarmos no fato de que ou aquele pensamento realmente é algo verdadeiro ou não, né? Então, vamos tratar justamente disso aí. Apesar dessa observação ela estar associada à filosofia, mas percebam que essa questão aí mesmo de você fazer uma dedução, de você fazer uma hipótese, inclusive a gente ouve muito isso aí na área das ciências, né? Ciências, química, né? Essa questão de hipóteses, né? Mas vejam que, na verdade, por isso que eu disse, né? Apesar dele falar aí parte da filosofia, mas vejam que isso é bem mais geral, é bem mais amplo
do que a filosofia. E nós vamos começar justamente nessa questão aí, né? Você tem um pensamento e o que é que acontece? Você ter operações a partir deste pensamento e que estas operações elas vão fazer com que aquele pensamento ele seja validado ou não. E aí nós vamos começar falando sobre essa questão aí do pensamento em geral e trazendo agora aqui um termo que nós veremos muito no decorrer dos nossos estudos aqui deste módulo de lógica matemática, que é proposição. O que é proposição? Acabamos de falar aí sobre essa questão de pensamentos gerais, né? Pensamentos em geral. E agora eu pego essa questão aí em geral e trago esse termo aí, proposição. Então, quando nós falamos em proposição, dentro desse estudo da lógica matemática, ou da lógica como um todo, estamos falando um conjunto de palavras, ou também de símbolos, ou seja, uma expressão, ou seja, um pensamento que ele exprime um sentido completo. Certo, galera? Então, quando eu falar em proposição, eu estou falando nisso. Em uma expressão, onde esta ou pode ter palavras, caracteres, né, símbolos, e que vai exprimir um pensamento que nós iremos olhar, fazer a leitura e extrair um sentido completo dali. Por exemplo, eu posso chegar e falar assim para vocês. A Lua é um satélite natural da Terra. Então percebam que quando eu falo esta expressão aí, que, por exemplo, dentro da língua portuguesa, consideramos essa expressão como uma frase, porque ela está exprimindo um sentido completo. Quando o leitor faz a leitura, ele entende o que é que essa expressão quer transmitir. Neste caso aí, ele está dizendo que a Lua é um satélite natural da Terra. Nós entendemos cada palavra dessa daí e quando nós juntamos elas nessa expressão, ou seja, nessa frase, que a língua portuguesa vai até mais longe e chama esta frase de oração, pela presença de verbo, temos ali o verbo ser, né, conjugado, é. Então, lá na língua portuguesa chamamos de oração, esta frase, e aqui vamos chamar de proposição, mas percebam que a ideia é basicamente a mesma. É uma expressão, uma frase, uma oração, né, que vai exprimir um sentido completo. Ao ler, entendemos aquilo que essa expressão quer transmitir. Não temos dúvida com respeito ao que está sendo transmitido aí. Vamos ver outro exemplo. Todo jogador de futebol é ambidestro. Então, percebam que temos novamente outra frase ou oração. Em resumo, nós temos aí uma expressão que quando nós fazemos a leitura, vemos que ela transmite aí um sentido completo. Quando nós lemos essa expressão aí, nós não temos dúvida com respeito àquilo que ela quer transmitir. Não precisa ficarmos pensando muito, o que é que isso quer dizer? Não. Ao lermos essa expressão, ou como vocês queiram denominar, frase, oração, enfim, vejam que nós temos sim aí um sentido completo. Certo, galera? Podemos continuar, porque percebam que até então, nestas primeiras duas proposições, que nós chamamos aí a primeira proposição pela letra maiúscula P e a segunda proposição pela letra maiúscula Q, percebam que as duas elas contêm apenas caracteres que
formam aí palavras, certo, galera? Só que a proposição, ela não tem somente essa questão aí da utilização de palavras, só caracteres que vão formar palavras. Mas também temos outros tipos de caracteres que também podem ser usados em uma proposição, porque isto tem que ficar claro. Apesar de na língua portuguesa nós só considerarmos frase ou oração, geralmente quando nós temos uma escrita por extenso, mas aqui na lógica, tudo que nós olhamos, por mais que os caracteres não sejam necessariamente palavras, mas que desde que hajam os caracteres que nós olhamos, fazemos a leitura, né, e até conseguimos fazer a leitura fazendo esse processo de tradução, traduzindo aqueles caracteres daquela linguagem específica para a outra linguagem que nós conseguimos fazer essa questão da captação do sentido. Então, desde que isso seja possível, né, não importam os caracteres que nós usaremos, que é o caso aí desta terceira proposição. Percebam que nós só temos aí puramente caracteres matemáticos. 2, o símbolo mais, outro caractere 2, né, o símbolo de igual, o caractere 4. Então percebam que aí nós não temos uma escrita na língua portuguesa, não temos caracteres que resultam em palavras. Temos caracteres puramente da linguagem matemática. Porém, apesar de serem caracteres da linguagem matemática, é que conseguimos fazer a tradução desta linguagem aí, munida não só desses caracteres, mas de outros caracteres, nós conseguimos fazer a tradução desta proposição aí para a língua portuguesa, por exemplo, que é a nossa língua aqui, nativa, do Brasil. E conseguimos, ao fazer essa tradução para a língua portuguesa, e escrevermos, por exemplo, isso aí por extenso, conseguimos entender tranquilamente o pensamento que é expresso nesta proposição. 2 mais 2 é igual a 4. Isso em si mesmo já tem um sentido completo. Então, isso aí também é um exemplo de proposição. Beleza, galera? E por fim, essa proposição S. Vejam que agora, né, colocamos mais caracteres aí, né? Esse símbolo aí, né, que creio que vocês devem conhecer dos estudos do ensino básico de matemática de vocês. O símbolo do π, que é aquele número lá, né? Decimal, infinito e não periódico. Inclusive aqui no canal, nos meus vídeos do ensino básico, eu falo sobre ele, né? Em alguns vídeos lá da playlist de vídeos do 8º ano, certo? Então temos aí que este π, que é igual a 3,1415 e assim infinitamente, ele é menor do que a fração menos 6 sétimos. Ao olharmos essa proposição aí, também entendemos o que ela quer dizer, né? Tranquilo. É claro que vocês podem olhar aí para algumas delas, né, e ficarem meio pensativos. Por exemplo, vocês podem olhar para a segunda proposição, a proposição que fala lá que todo jogador de futebol é ambidestro. E vocês dizerem assim, epa, ambidestro, né, se nós olharmos lá no dicionário de língua portuguesa, estou com o meu aqui, a palavra ambidestro diz justamente, é um adjetivo que diz que utiliza as duas mãos com a mesma facilidade. E vocês dizerem, não, opa, nem todos os jogadores de futebol utilizam as duas mãos com facilidade. Ele às vezes utiliza uma melhor do que a outra. Então, isso aí não está bem certo, não. Ou aqueles que estudam mais aí a questão da matemática, olharem para a última proposição, a proposição que representamos ali pela letra maiúscula S, e dizer, opa, π, que é um número positivo, 3,1415 e assim infinitamente, não é menor do que um número negativo, porque aquela fração ali, menos 6 sétimos, ela é uma fração negativa. Então, o que é que acontece? Não adianta... Não, isso aí está errado. Isso aí não é verdadeiro, não. Então,
né? Para vocês que observaram essas questões aí, de que a segunda proposição e a última, elas, apesar de apresentarem um pensamento completo, elas não estão corretas, então é aí onde entra a questão do valor lógico de uma proposição. Então, como nós falamos, né, anteriormente sobre a definição de proposição, nós vamos ver que toda proposição ela vai ter um valor lógico. Ou seja, ou ela será verdadeira ou ela será falsa. Então, aquilo que exprime um sentido completo, dentro desse estudo filosófico, dentro desse estudo matemático, aquilo que possui um sentido completo, ele vai ter aí essas duas classificações. Ela vai ter aí essa proposição, esses valores lógicos. Ou ela será algo que exprime um sentido completo e aquilo realmente é verdadeiro, ou ela até exprime algo com sentido também completo, só que resulta em algo falso. Então, fazendo essa análise aí, né, do valor lógico de cada proposição apresentada no slide anterior, nós vamos ter o seguinte: a primeira, de que a Lua é um satélite natural da Terra, beleza, isso é verdadeiro. Ninguém tem dúvida quanto a isso, né? A não ser o pessoal aí que explora sobre essa questão de terra plana, mas deixa isso para lá, né? Então, essa primeira proposição P, ela de fato é uma proposição verdadeira. O valor lógico dela é verdadeiro, né? Já a segunda, de que todo jogador de futebol é ambidestro, isso aí já é falso. Porque nem todos os jogadores de futebol, eles conseguem ter a mesma facilidade com as duas mãos. Nem sempre. Isso aí não necessariamente é verdade. Então, tudo o que não necessariamente é verdade, e você pega e generaliza, porque veja que tem uma palavrinha ali que é uma palavra genérica, todo. Então, eu estou dizendo que todo. Eu estou englobando todos os jogadores. Então, essa palavra aí, todo, ela faz com que a minha proposição, apesar de ter um sentido completo, ela seja falsa. Então, nesse caso, o valor lógico dessa proposição que é um valor lógico falso. A segunda é verdadeira, né? 2 mais 2 é 4, até aqui, né? A não sei que alguém mude daqui para frente. E como eu mencionei para vocês, a última, a proposição S, é falsa. Porque o valor de π, que é um valor positivo, 3,1415 e infinitamente, 3 é um número positivo, né? Ele não é menor do que um número negativo, porque essa fração aí, menos 6 sétimos, não importa aquele resultado ali quando eu dividir 6 por 7, né? Vai dar inclusive uma dízima periódica. Porém, só o fato de ter o negativo ali já diz tudo. Ali é negativo. Então, uma coisa positiva, dentro do estudo da matemática, pelo fato dela estar mais à direita, ela é sempre maior do que qualquer coisa negativa. E aí ele está dizendo o contrário. Então, no caso, aí nós temos uma proposição falsa.